Olá, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. No vídeo de hoje nós vamos ver o que a cruz de Cristo representou para os romanos, para os judeus e o que ela representa hoje para nós cristãos. Bem, para os romanos, a crucificação era reservada para os piores criminosos e principalmente para escravos, rebeldes e estrangeiros. Raramente a crucificação era aplicada a cidadãos romanos, exceto em caso de traição. Para os romanos, a cruz era um símbolo de sua autoridade implacável e da força do seu império. Ao crucificarem alguém, eles não apenas castigavam o indivíduo, mas também enviavam uma mensagem para desestimular qualquer insurreição ou resistência. E foi exatamente essa acusação que fizeram contra Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 1, diz: Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Então Jesus respondeu: O Senhor está dizendo. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Veja que Jesus foi acusado de sedição. Jesus foi acusado de rebelião contra o Império Romano. E sem dúvidas que a punição mais adequada a Jesus seria a morte de cruz. Bem, para os romanos, a crucificação era um método cruel que envolvia a máxima dor e humilhação, pois as vítimas eram expostas publicamente, despidas e deixadas perecer lenta e dolorosamente. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 33 diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. E por que é importante nós lermos esses versículos? Porque, segundo a tradição, as mulheres de Jerusalém costumavam oferecer uma bebida que aliviava a dor. Olha só, elas faziam isso aos prisioneiros condenados à crucificação, e faziam isso por compaixão, um ato de misericórdia. Mas quando Jesus provou a bebida, que era o vinho misturado com fel, ele não quis tomar. E o porquê? O vinho misturado com fel iria anestesiar os sentidos de Jesus. Então, as mulheres, elas tinham essa atitude de compaixão, de misericórdia para com aquele que seria crucificado, porque sabiam que era uma morte dolorosa, era uma morte lenta. Então, o fel misturado ao vinho, ele diminuía a sensação de sede, ele de alguma forma trazia um pouco de alento para aquele que passaria por tamanho horror. Veja que a crucificação ou a cruz para os romanos era um símbolo de punição extrema, punição severa. Já para os judeus, a cruz era especialmente vergonhosa. Isso significava que quem morria de tal forma era visto como rejeitado tanto pela sociedade quanto pelo próprio Deus.
A crucificação era considerada não só uma desgraça social, mas também espiritual. E os judeus a viam como um ato impuro. Esse tipo de morte tornava a pessoa impura aos olhos da comunidade e mesmo o local, até onde a pessoa ali havia sido crucificada, era considerado indigno. Em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 22, diz: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deverá permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Veja que, para os judeus, a cruz era um símbolo de desonra, era um símbolo de vergonha, de humilhação. Ele era considerado maldito, inclusive, aos olhos de Deus. Agora, a cruz, para nós cristãos, ela tem uma representação ou uma representatividade completamente diferente. Veja que interessante. Quando Jesus afirmou que deveria morrer na cruz, essa ideia foi inicialmente um choque para os seus seguidores. Eles esperavam um Messias triunfante que derrotaria os romanos e libertaria Israel. Não alguém que morreria da forma mais humilhante e ainda mais amaldiçoado. Esperava-se um Messias que, de fato, viesse subjugar o Império Romano, que viesse restituir Israel. Então Jesus se apresenta com tamanha simplicidade, com tamanha humildade, e ainda afirmando que deveria morrer e ainda morte de cruz. Isso, de fato, na época foi um espanto. Entretanto, Jesus foi crucificado de fato, ele morreu de fato, mas após a ressurreição, porque ele ressuscitou, após a ressurreição, a cruz, que era símbolo de punição e de vergonha, que antes representava ser maldito aos olhos do próprio Deus, foi transformada em um símbolo de redenção e vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, ao aceitar a crucificação, ressignificou esse símbolo, convertendo a cruz em um sinal de amor sacrificial e um símbolo do poder de Deus. Que maravilha, não é verdade? A cruz de Cristo representa a minha, a sua vitória. Nós que cremos em Jesus. Bem, e para nós concluirmos, em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz, no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Veja que, para os romanos, a cruz era um símbolo de punição. Para os judeus, a cruz era um símbolo de vergonha. Mas para nós que cremos, a cruz é um símbolo de vitória, como de fato está escrito. Portanto, assim, eu concluo essa mensagem e com alegria de saber que por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus, hoje nós temos vida, e vida plena, e vida eterna. Bem, até o próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.